Olá, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Alura e a gente está aqui em mais um episódio do Hipsters focado em guia de carreira. E dessa vez a gente vai estudar aqui o Tech Guide de PHP. Então você pode acompanhar com a gente lá no site techguide.sh essa versão de PHP que você vai estar acompanhando na nossa tela, que a edição está colocando, onde tem diversos passos, não é? Tem essa vertical de especialização em PHP. Então, se você quer estudar, quer se aprimorar em PHP, tem aqui uma sugestão de roteiro para você aprender. E também tem nessa barra horizontal coisas que acabam aparecendo na carreira de alguém que trabalha com PHP, que não necessariamente, às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, em diversos momentos, não é? Que é um conhecimento mais generalista, menos especializado. E vale lembrar, aqui o objetivo desses episódios especiais tem sido trazer uma possibilidade de estudo PHP. Dá para estudar PHP de várias formas, inclusive de ponta cabeça de como está aqui. Aqui é uma sugestão que a gente da Alura, conversando com pessoas da comunidade, conversando com profissionais de outras empresas, a gente falou, olha, se for por aqui, é um caminho interessante. Há diversos. E tem vezes que a gente tem que aprender apagando incêndio, né? Você tá lá no meio do WordPress e tem que aprender, peraí, mas eu nunca vi isso, e aí a ordem muda tudo e a gente aprende em um ambiente que talvez não fosse o ideal. Enfim, tem várias formas, e o legal aqui no Tech Guide, inclusive sendo lá embaixo, tem um botãozinho baixar e exportar esse guia para o meu Notion, para o meu Google Docs. Você pode baixar para o seu Google Docs, editar baseado no que meus convidados trouxeram aqui e ter esse seu mapa de estudo para depois de um mês, depois de 6 meses, poder olhar e falar, opa, 1 mês atrás, 6 meses atrás eu estava aqui, agora eu tô aqui, eu preciso replanejar um pouco porque eu vou mais pro Laravel, eu vou mais pro Symfony, eu preciso usar mais aqui NoSQL, então eu vou para cá. Então a ideia é que você pelo menos tenha um guia, em vez de que ficar a cada 5 minutos perguntando para Dev Sênior, o que eu estudo agora? O que eu estudo agora? O que eu estudo agora? Isso é cansativo e te tira muito o foco, não é? E para essa conversa aqui de PHP, que é uma linguagem muito querida para mim, vou trazer easter eggs em relação a isso. Eu tô com o Daniel Hart, que é desenvolvedor PHP, youtuber, twitcher e é criador de uma das comunidades aí orgânicas que eu acompanho bastante e fica aqui meus parabéns pela comunidade, tá bem? Tudo bom com você, Daniel? Tudo ótimo, cara. Muito bom estar aqui. Acho que já acompanho a Alura há um ótimo tempo e espero conseguir trazer algum tipo de conteúdo para vocês também. E eu também tô com a Daniele Campos, que é desenvolvedora PHP lá no PicPay, é isso, Daniele? Exatamente. E também é presente aí no PHP SP, no PHP Woman, tá bastante presente na comunidade. Isso. E também, para completar esse time, eu tô aqui com o Rubens Flinco, que é desenvolvedor full stack na BRQ. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, muito prazer. E então, eu tô aqui com uma equipe de pessoas que comem PHP no almoço e no jantar. Então, eu vou deixar, minha carreira semi-profissional, eu fui um sobrinho do PHP. Eu comecei minha carreira quando tinha profissional. Muita gente começou a programar novinho, mas com aquelas coisas que é mais brincadeira. Eu comecei com PHP 3. Não existia session. Você precisava trabalhar com os cookies na unha e montar o session você. Tava pegando pro 4, tá? Tava nascendo o 4. E foi as minhas primeiras experiências web, quando eu tava entrando na faculdade. Inclusive, eu tinha perguntas no grupo de PHP perguntando o que é esse negócio de localhost aqui para... Eu tava indignado. Como assim localhost? É óbvio que um banco de dados está na minha máquina. Onde mais vai estar? Então, é interessante a gente ver que todo mundo tem um começo, todo mundo faz pergunta que as pessoas julgam boba. Não é boba, é complexo. Olha a quantidade de coisas que tem para você se tornar dev em PHP, a quantidade de conhecimentos ao lado, né? Você vai ter que entender um pouquinho do front-end, você vai ter que entender de cloud, de container um pouco. É muita coisa. Então, justo a ideia aqui é que vocês possam me ajudar a colocar críticas, a colocar elogios aqui em sugestões de caminho que as pessoas possam acompanhar a gente. Então, eu vou trazer o primeiro momento que a gente colocou aqui como o primeiro passo de aprofundamento aqui no T, e aí aparece o seguinte no PHP. Aparece PHP Fundamentos e aparece algumas bibliotecas, né, de arquivos, de strings e de manipulação de erro. Eu queria colocar para vocês, o PHP mudou muito nos últimos anos, né? 4 e 5 e depois dá um salto, inclusive com a inserção de muitos recursos novos na linguagem. Desde mecanismos de tratamento de erro, a mecanismos de orientação a objeto, até algumas tentativas ali de tipagem. E eu queria entender, quem está começando agora com PHP, já programa alguma coisa e está entrando no PHP,
que eu preciso estudar de fundamento? Eu já vou para algo mais orientado a objeto, já usando tudo que é novo, sendo que tudo que é novo não tá na maioria dos lugares que você vai em consultoria, não tá na maioria dos lugares que a gente vai no legado, não tá no WordPress na penúltima versão. E aí, como que eu devo balancear os estudos do PHP dos fundamentos em relação a essas mudanças da linguagem, novidades e principais bibliotecas? Eu geralmente, quando eu peço para alguém começar a aprender o PHP, eu dou um roteiro onde ele começa dando uma olhada na sintaxe. A gente tenta fazer uma referência, uma alegoria falando, pô, você consegue aprender português ou inglês, você tem que seguir algumas regras gramaticais. Se você entender todas as regras gramaticais de como é escrito a linguagem, no caso o PHP, você consegue ter um pouco mais de noção de como a linguagem é escrita e você vai ter menos problemas. Porque, né, eu acho que todo iniciante tem noção de quão é chato saber que esqueceu um ponto e vírgula e codou o resto da página inteira e não conseguiu identificar. Então, saber como usar uma chave, saber como usar um colchetes, ponto e vírgula, ponto, concatenação, enfim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu adoraria ver todo mundo iniciante tentar aprender de fato, que é a sintaxe de como é escrito. Não existe lá um jeito certo de poder fazer isso, mas eu acho que é o primeiro ponto. E, Daniel, nessa sintaxe, você já colocaria desse básico essas coisas mais modernas? Ó, já vai vendo classe direito, já vai vendo try-catch, já vai vendo esses recursos que talvez em alguns sistemas as pessoas não vão encontrar. Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa não precisa saber como uma classe em si funciona, mas ela precisa saber escrever ela. Tipo, como eu falo que a partir daqui o meu código é uma classe. Como que eu falo que a partir daqui o meu bloco de código ele vai estar sendo capturado e se tiver algum erro, no caso do próprio try-catch. Então, para mim é um pouco mais de boa falar, cara, olha as possibilidades, depois você olha como elas funcionam. Porque daí você vai ter uma noção do quão grande a linguagem é e como você pode tentar abstrair um pouco mais. É para saber se localizar, independente se você entende já de classes ou não, você sabe que aquilo é uma classe, é por ali que você tem que mexer ou estudar, senão fica muito complicado mesmo. Acho que é saber o básico, né? Também é você saber o que é uma variável, o que é uma funcionalidade. Acho que também tem duas separações aí. Tem o iniciante que nunca viu uma linguagem de programação e tem um iniciante que já programa em alguma linguagem e ele vai conseguir assimilar aquela linguagem padrão que ele aprendeu inicialmente. Ele vai falar, então é desse jeito que cria uma variável aqui no PHP, é desse jeito que faz uma funcionalidade, uma classe, etc. Agora, para quem nunca realmente aprendeu PHP, aí você precisa realmente aprender o que ele falou. Eu acho que é muito o que o Dani falou. Você tem que partir do princípio que você está escolhendo usar uma ferramenta. Então, você precisa entender como ela funciona. E, especificamente, o PHP, a documentação dele é muito rica. Eu até costumo falar que normalmente a pessoa busca um erro, ela vai direto no Stack Overflow, sendo que às vezes a documentação do PHP, ela já te dá vários exemplos, ela já esclarece a dúvida da pessoa, né? Então, conhecer bem a linguagem e a partir daí verificar, a galera usa o paradigma de orientação a objeto, mas como que isso funciona? Mas a partir do momento que você não conhece a linguagem, a manipulação de arrays, loop em PHP, if, você pular para orientação a objeto, você não vai estar sabendo utilizar a ferramenta, né? Você não vai conseguir captar todo aquele conhecimento. Você vai ficar, mas o que é isso? Isso. Confusa. E, então, essa sintaxe, como vocês colocaram, o Daniel colocou assim, não, eu já iria assim para pegando as classes e os recursos novos, eu acho que faz total sentido quem está aprendendo, independente se seu sistema ainda está usando o PHP antigo, você já estudar orientação a objeto e esses recursos. E das principais bibliotecas? Porque tem biblioteca que são inescapáveis, certo? Independente do seu momento, se você vai trabalhar só no back-end com banco de dados, ou se você está trabalhando mais com os frameworks web, ou se você está usando PHP para algo que nem é tão comum aí, deve ter algumas dessas bibliotecas, algumas embutidas dentro do PHP mesmo, que você não precisa nem gerenciar pacote, que a gente usa todo dia. Aqui tem algumas de arquivos, tem a de streams, tem até de persistência. O que para vocês tá o tempo todo em todas as empresas? Independente se vocês gostam ou não, hein? Porque eu aposto que tem umas que tá o tempo todo, eu não gosto dessa. Mas enfim, eu quero saber o que tá
o tempo todo, porque às vezes o que tá o tempo todo aparecendo, a gente precisa estudar, porque a gente vai se deparar frente a isso. Cara, a principal, a mais que tá em tudo, não tem como fugir, é o curl. No caso, é um jeito de você fazer requisições para internet, para sites, e ele é muito usado para você conseguir consumir API de terceiros. Ou seja, você tem uma API do Pokémon, do Poké API, você quer buscar alguma coisa sobre o Pikachu. Você vai lá, chama o curl, coloca a URL onde tá essas informações, e ele retorna para você em uma string que você pode jogar para um JSON depois. É como a FAT API do JavaScript. Exatamente, como a FAT API. Então, isso traz um ecossistema gigante onde PHP é back-end, ele tem que ficar comunicando com outros serviços. Seja um serviço de pagamento, seja um serviço de persistência de dados, ou até mesmo um ambiente de microserviços, que são vários serviços conectados. Você precisa ter um jeito de comunicar com eles. E o curl é o primeiro deles que está sempre no topo. E em relação a coleções, a listas, o que o curl devolve que a gente também precisa? Ou são arrays básicas do PHP? O que eu preciso conhecer dessas APIs? Eu acho que você precisa entender um pouco sobre a extensão de JSON. O JSON em si, saber como ele é formatado, porque desde que o REST, né, dominou tudo aí, JSON é sempre o favorito para tudo. Então, você saber como ele é formatado, como você consegue manipular ele no próprio PHP, usando a função JSON Decode, JSON Encode. Isso é do PHP? Isso é do baixar PHP. Nada mesmo. Isso aí é porão lá. Você vai lá, faz o curl, pega a resposta dele, joga no JSON Decode e ele vai te fazer um array associativo, se você quiser, ou até mesmo um objeto, um std class. Então, a partir disso, você consegue manipular esses dados de um jeito que você queira. E aí, esse mapa associativo já é uma dessas estruturas dicionário de dados básicas que já está embutido no PHP. Sim, senhor. Vira um arrayzão lindo, maravilhoso, para só consumir. E aí é trabalhar que nem no JavaScript. Aí virou JavaScript. Aí virou JavaScript. Porque hoje em dia, a array associativa ou de índice mesmo do PHP tá cheia de métodos importantes que vão de coisas que fazem forzinho, iteram, a mapear, a filtrar, buscar, virar, inverter de ponta cabeça, que deve ser bastante usado. Com certeza, tem bastante coisa assim lá. O JSON, depois que dominou tudo, basicamente todas as APIs são feitas em JSON, então é um conceito que qualquer programador, independente da linguagem que tu vai aprender, tu tem que saber o que é e como ler e etc. Porque uma hora ou outra, sendo você back-end ou front-end, você vai ter que ou construir ou ler um JSON. Acho que é essencial. O que mais? E para persistência? Persistência apareceu aqui. Eu sei que tem lá o tal do PDO do PHP, mas eu não sei se é o mais popular ou o mais da moda. Acho que o mais da moda é o MySQL ali, né? Para conexão com o banco. Que? Não. Olha lá, eu falo que sempre se confunde o mais popular com o que a gente mais gosta. Nem sempre bate. Eu acho que o porquê ele é o mais popular é por causa do nosso querido amigo WordPress. O PDO usa o WordPress? O MySQL usa WordPress. O WordPress usa MySQL. Perfeito. WordPress. Então, por ele ser uma coisa mais visível e o WordPress é uma ferramenta usada mundialmente, tende a ser, tá ali, você tem que trabalhar com isso. O MySQL é uma dessas interfaces mais direta no metal, que você escreve SQLão, abre conexão, abre pool de conexão, faz carry, recebe arrayzão com os... Então não te ajuda em nada. Em nada eu tô exagerando um pouco, mas te ajuda pouco. Diferente, ele não é um ORM, mas é aquele MySQL que aparece muito... Da minha época já era esses MySQL, tinha uma outra, né? Eles foram criando uma nova interface. Já o PDO é um mecanismo de mapeamento. Eu vou pegar classezinhas, objetinhos e falar, é assim que grava no banco de dados, ou não? É porque o PDO ele vai fazer essa abstração, né? Que o MySQL faz. E também eu acho que uma das maiores vantagens de você utilizar o PDO é que é nativo do PHP, né? Você não está usando nada de fora. E a questão da segurança, né? Então, você já vai ter uma limpeza ali das strings que você vai estar passando. E tudo usando o PDO. Eu acho que um ponto importante de comentar também é que antes do MySQL... antes do PDO, chegou um cara chamado MySQL, só o MySQL Connect, que ele foi descontinuado, acho que na versão 7, se eu não me engano. Quando algo é descontinuado, ele dá suporte ainda, mas na próxima versão ele já é
entre aspas, removido, ele já começa a aparecer alguns erros falando, cara, não usa isso porque a gente não dá suporte nisso. Então, primeiro veio o MySQL, depois veio o MySQL e depois o PDO. E, Daniel, o MySQL é aquela época que ainda era função, não era nem dentro de objeto, né? Função zona, né? Sim, o MySQL e o MySQL são feitos de funções. Ah, o MySQL também. Sim, o negócio é complicado. E é por isso que boa parte da rapaziada preferiu migrar pro PDO, porque, tipo, era uma classe que se instanciava e dela você tinha todo o mapeamento de classes, interfaces, que você conseguiria ler um pouco mais sobre o que aquilo faz e o que aquilo retorna. E quais são os métodos que eu poderia estar agregando. No MySQL, você faria essa chamada e você teria que ver outras funções que você poderia desencadear. Então, dava um pouquinho mais de dificuldade. E aqui no Tech Guide, nesse segundo momento que a gente está aprendendo, trabalhando com PHP, vão aparecer outros pacotes, outras bibliotecas de testes aos frameworks web consagrados aí. Mas para isso tudo a gente precisa, a gente até ficou na dúvida do 1, do 2, eu acho que a gente vai acabar mudando, do gerenciador de pacote. Hoje em dia toda plataforma, toda grande linguagem tem um, às vezes tem mais do que um, né? É provável que vocês tenham mais que um também. E no PHP tem o tal do Composer, que me parece ser unanimidade. É fácil de instalar, a linha de comando, ele que vai me trazer essas outras bibliotecas que eu vou usar baseado no arquivo de configuração, preciso conhecer. Bom, primeiro eu acho que é interessante a gente explicar o que é um gerenciador de pacotes. Ótimo. Pensa que o seu projeto ele vai ter algumas dependências. Pensa que pode ser ferramentas ou bibliotecas ou o que você quiser colocar. Também, dentro do seu projeto, você tem que especificar algumas outras informações. Por exemplo, o nome do projeto, a versão dele, a licença, eu acho, alguns namespaces e algumas outras coisas. O Composer vem para poder fazer essa enumeração de tudo e organizar o seu projeto a ponto que você saiba que se você colocou uma biblioteca, por exemplo, o PHP Unit, que é uma biblioteca de testes, ela tem que estar na versão 5. E ela não pode passar da versão 5. E é nesse arquivo que você chega e configura. E aí, esse Composer faz isso para diversas dessas bibliotecas que vocês mais usam. Vocês estão sempre usando. O que eu acredito é que na hora que vocês começam um projeto novo, vocês começam inclusive por ele, ou algo parecido com isso. Sim. Famoso tem o Yarn Install, tem o Yarn Init, acho que o NPM Init também, mesma coisa. Composer Init, ele vai fazer uma lista de perguntas para você sobre o nome do projeto, o versionamento, a licença e se você quer algum tipo de pacote. E ele vai gerar para você, ele já vai baixar todas as dependências e gerar o arquivo que você vai ter que importar na raiz do seu projeto. Então ele faz um scaffoldzinho, ele faz um bootstrapzinho dos começos dos arquivos para você não ter que ficar copiando e colando e setupando coisas que são bem óbvias. Sim. Eu não lembro qual das PSRs, no caso, que é o PHP Standard Recommendations, o próprio autoload do Composer. Acho que é o 4, né? É o 4. No PHP a gente também tem algumas regras que a gente tem que seguir. E o Composer, ele veio de uma discussão bem grande dentro da comunidade, onde como a gente poderia padronizar isso. Então saiu essa PSR chamada Autoload, que é PSR 4. E a partir dela, toda a comunidade está padronizada no mesmo esquema de criação de projetos. Entendi. Então esse formato é até padronizado, não é uma ferramenta de gerenciamento de pacote que cria um projeto assim, existe lá na comunidade essas requests de especificação que falam, olha, um projeto tem mais ou menos essa cara, então gerenciadores de dependência ou mecanismos de criar projeto, por favor, criem assim que todo mundo vai se entender. Exato. E para os testes, não é? Acho que teste, seja de unidade, funcional, ou até de integração, aí depende de como que você usa a ferramenta. Tem biblioteca nativa ou é um pacote de fora para a gente poder testar? Porque se a gente vai trabalhar numa empresa, normalmente, mais cobertura, menos cobertura, mas algum nível de teste costuma ser encontrado. Qual que é a principal biblioteca de teste? E é um pacote que eu também uso o Composer para puxar? A gente tem a PHP Unit, né? Que é o unânime, acho que a comunidade utiliza. A gente instala via Composer também. Ah, é uma dependência externa também. E no PHP Unit, ele é basicamente parecido com as outras libs de teste que você vê em outras linguagens. Basicamente, você tem o seu método, né? E você vai criar um teste dele. Então, você pode colocar via annotation, né? Que é um teste, identificar o que é um teste.
Ou você pode colocar a palavrinha teste e começar a escrever o seu teste e começar a rodar o PHP Unit. Você já vai ter ali começar a sua cobertura de teste ali na sua classe. E aí aquele próprio mecanismo de Composer já sabe que aquilo já tem um comandinho que vai procurar quem são os testes do PHP Unit e rodar. Já tem isso tudo amarradinho. Na verdade, ele baixa um binário para você que fica na pasta vendor, no caso vendor/bin, aí vai ter um arquivo chamado PHP Unit. Você roda ele como se ele fosse um binário qualquer e você passa algumas flags, ou seja, se você quer rodar os testes unitários, se você quer rodar os testes de feature, se você quer rodar um teste específico, se você quer rodar uma classe específica que contém vários testes, e assim vai indo. E uma coisa que a Dani falou que eu achei interessante pontuar é que ele segue um padrão também, que é o padrão do XUnit, que é um padrão que foi criado lá em 1970, não lembro. Mas esse padrão basicamente é o que dita como uma suíte de teste deve se comportar. Eu sei que o Jest usa ele, tem uma lib do Python também, o JUnit surgiu dele, e o PHP Unit também surgiu dele. Então, é um padrão que a gente segue, e nesse padrão, se você conhecer uma lib que use esse padrão, possivelmente você já sabe escrever código nela, escrever teste nela. E aí, acho que um ponto muito importante é que a gente trabalha PHP normalmente com aplicações web, tá? Inclusive, lá os primórdios era justo esse, certo? Trazer um gerenciador de páginas web que processasse, não é? Vem daí a história. E hoje a gente tem frameworks MVC, assim como toda grande plataforma, tem N. Mas a gente queria escolher só um, né? A gente tenta aqui dar uma opinião. A ideia do Tech Guide é dar uma opinião. Você quer aprender mesmo? Vai meio que por aqui. Paulo, mas também tem essa opção? Tem mais 1000 opções. Aqui é uma sugestão. E a gente deixou o Laravel e o Symfony. Então, eu queria entender o papel de cada um desses frameworks, o tamanho de mercado deles, não é? Diferenças, talvez, principais de a carinha, o gosto. E também saber... A gente precisa deles porque o PHP nasceu como foco de web. É diferente de Java e de JavaScript, Node, que não nasceram para vamos focar em cuspir HTML, CSS e fazer uma aplicação web. Não foi esse o intuito. Então foram criados frameworks em cima para responder isso. O PHP já nasceu para responder requisições web, para trabalhar com parâmetros, com carry string, com cookies e etc. Isso já está embutido na linguagem, diferente de muitas outras. Então, por que eu preciso de frameworks chamados de MVC, de controladores para fazer essas coisas? Tem gente que usa PHP puro? Eu imagino que o WordPress ainda seja o PHP puro ali na parte web. Posso estar completamente enganado, me corrijam. E o Laravel Symfony já vão ser mais bonitinhos, mais com aquele design de classes que a gente julga mais moderno. Queria entender isso e a diferença deles. Eu acredito muito que qualquer linguagem sempre vai existir um framework, porque o framework não é só para possibilitar aquilo. Ele não tá ali só porque dá para fazer com a linguagem, e sim porque ele tá ali para facilitar. Então, ele vai te entregar facilidade, eu tenho que escrever 20 linhas para fazer tal coisa. Com o framework eu escrevo uma funcionalidade, passo os parâmetros e pronto. Então eu acho válido, por exemplo, por mais que o PHP foi criado para web, já tem nativamente as funcionalidades para criar uma página web, como não é o caso, por exemplo, do Node.js, eu acho que o Laravel agrega demais na velocidade para um projeto pequeno, agrega demais, principalmente para um iniciante também. Está começando, ele precisa só criar um projetinho, uma página na web. Eu mesmo, em vários hackathons, utilizei o Laravel, porque ele ganha produtividade ali para você entregar o que você precisa entregar. E você não precisa ficar se preocupando com tanta coisa a ser feita, gerenciada. A gente sempre comenta nos pubs de como, por exemplo, essa agilidade que você fala que o Laravel tem. Disclaimer, eu sou um grande fã de Laravel, porque eu trabalho com Laravel há 4 anos e faço muito conteúdo sobre. Mas tenho as minhas ressalvas. Ele, para você fazer projetos de pequeno e médio porte, ele é uma coisa muito rápida, uma coisa muito ágil. Se você sabe que não vai escalar,
a gente pode ir com ele. Caso você vê que o projeto ele vai ficar um pouco maior, vai ter que usar um pouco mais de outras camadas, por exemplo, no service, ou até mesmo trocar, eu acho que a palavra que o Paulo usou mais cedo, ele usou a palavra MVC, certo? Isso é uma arquitetura, usado bem simples. Eu acho que possivelmente você teria que migrar para outra coisa. E eu acho que quem pode dar um pouco mais dessa opinião é a Dani, que ela trabalha bastante com isso. Eu acho que hoje em dia, dificilmente você vê o PHP puro, né? Normalmente a pessoa vai usar ou um framework ou um micro-framework, né? Que ele não vai ter tanta a robustez ali de um framework full, mas ele vai ter pelo menos um gerenciamento de rota ali para você começar, já vai ter aquela abstração para você não começar do zero. Mapear o URL, receber parâmetros já em objetos, login, um mínimo, assim. Isso. Só que esse ponto que o Dani entrou é bem polêmico, né? Porque não só relacionado ao Laravel, mas relacionado a qualquer framework que você utiliza. Porque, por exemplo, ao meu ver, se você for... você estiver escrevendo uma aplicação que você sabe que ela vai ser muito grande, eu já não utilizaria o MVC. Eu já não utilizaria essa arquitetura. Porque, ao meu ver, o MVC, quando ele cresce muito, para você dar manutenção é muito complicado, né? Então, e partindo do princípio de quem está começando, ok utilizar um framework para dar mais agilidade e tudo, mas você precisa entender como aquilo funciona, como aquela mágica funciona, porque é a ferramenta que você está utilizando. Então, eu vejo muitas pessoas que estão iniciando e aí, voltando um pouquinho, não estuda a linguagem, não estuda como funciona, como o framework funciona, e quando dá algum problema, ele não entende como resolver, né? Um ponto bem legal também que eu lembrei é desse ponto de... Pode ser que seja um negócio legal você fazer numa arquitetura com Laravel, ou com Symfony, ou com até, eu acho que é Slim, que é a micro, né? É a Slim. O Symfony não é considerado micro framework? Eu acho que... Não, mas ele é mais enxuto? Ele tem um jeito de você escrever ele. Ele te dá a base e você vai começando a escrever baseado nas classes que ele tem. Se você for fazer uma aplicação simples, sim. Mas geralmente o Symfony é usado para umas bazucas, no caso. É um full, né? Ele tem tudo. Mas o ponto é que, por exemplo... eu não vejo certo e errado você usar ou não usar, porque, por exemplo, eu não conheço, eu sigo um cara no Twitter chamado Levels.io, que ele é um humano, sei lá, parte da Ásia, onde ele fez, eu acho que 4 ou 5 startups, uma delas é a Nomad List, que ele tem um arquivo PHP com 5.000 linhas. E faz tudo que ele quer, com HTML, CSS, JavaScript, tudo lá. E eu fiquei pensando, ok, ele tem um arquivo PHP e faz uma renda, sei lá, de $100 mil por mês com um arquivo PHP. Eu falei, então beleza. Então, a parte de automagia, né, a que a gente chama de automágico no Laravel em si, é um negócio muito legal pra rapaziada que tá iniciando, porque eu acho que as pessoas precisam ver o negócio funcionando, tá ligado? Depois, o segundo ponto, quando você é júnior, você precisa ver funcionando. O segundo ponto é questionar por que tá funcionando desse jeito e por que essa magia tá aqui. Nada é magia. E a partir desse momento a gente vê que a pessoa começa a escalar um pouco mais na senioridade. E se você jogar a pessoa no Laravel, que foi o meu caso, eu comecei no Laravel, achei, isso aqui é maravilhoso, eu consigo fazer todas as aplicações. E igual a Dani falou, cresceu, aí vira uma dor de cabeça. Então eu comecei a entender o porquê que eu tava tendo aquela dor de cabeça com um framework que era tão produtivo, e ao mesmo tempo eu tava tentando entender como é que eu poderia, né, tirar essa dor de cabeça e continuando a usar aquele framework. Comecei a estudar a arquitetura e vendo ali como que a gente poderia trazer esse meio termo. No Laravel, não existe muito meio termo, porque ele é muito mágico. E isso traz problemas lá na frente. Então, você saber quais são as arquiteturas que você pode usar, quais são os frameworks, é muito legal. Mas eu acho que, primeiro, uma dica aqui, vai passar raiva com o Laravel. Uma hora você volta aí, você vai saber o porquê que você está passando raiva e você vai ser um melhor dev por isso. E esses frameworks full que você colocou, Dani, o que mais eles fazem além do básico de roteamento, de trabalhar com essa parte mais da web? O que mais que ele vai facilitar? Ele vai ter injeção de dependência? Ele vai ter sistema de login? Ele vai ter autorização? O que esses grandes frameworks vão me ajudar que
por isso que eu acabo estudando quando trabalho com... Normalmente ele vem com tudo isso, né? Ele já vem com a pré-configuração de autorização, ele já vem com algum ORM ali também pré-configurado. No caso do Laravel, ele utiliza o Eloquent, né, ali para persistência no banco. Olha aí, não é o PDO, não é o tal do PDO. Dá até para colocar. Por baixo. Ainda embaixo do Eloquent. O Eloquent é escrito em cima E embaixo o MSQL, não sei o quê. E embaixo o banco de dados. Gente, exato. Perfeito. E em outros, no Symfony vai ser outra coisa e também dá para eu trocar essas camadinhas. Dependendo do framework, você consegue trocar, né? Mas ele já tá bem orientado, olha, é assim que eu trabalho. É com esse Eloquent, é melhor fazer assim que as coisas já estão melhor costuradas. É que ele faz a tal da mágica, né? Ele faz a mágica, ele faz pra você não ter que se preocupar. O mais específico do Laravel é o jeito que ele faz a containerização. Ou seja, ele pode pegar uma classe qualquer da sua aplicação inteira, instanciar um método chamado app, que é um método normal. Você coloca a classe, o namespace da classe, e ele tá ali a classe para você. Se você tá com coisa injetada, por exemplo, no seu construtor, se você tá com alguma dependência ali pendente, ele faz a magia para você e coloca tudo que você precisa, sem validar, sem quebrar. Então, isso é a magia do Laravel, basicamente. Ele faz maravilhas. Como? Até hoje não sei. E aí a gente vai se aprofundando aqui no PHP, então enquanto todo mundo tá clicando no like e clicando aí no botão de se inscrever, tem alguns pontos... Não sei se não é mais avançado. Justa a ideia aqui desse guia do Tech Guide, não é que o nível 3 é mais avançado que o 1. Tem coisas no 1 do PHP Fundamentos que para você entender que é super complicado, que é mais fácil você entender o PHP funcional. Mas é de momento, né? O nível 3 do seu momento de dar esse mergulho. Tem aqui essa parte do PHP funcional e assíncrono, que eu acho que vai estar muito casado com as arquiteturas, com esse mecanismo todo de request que se citou do curl lá para fazer as requisições entre serviços. Então eu queria entender o que tem disso de novo de PHP funcional, o que as arrays agora, o que eu posso fazer de maluquice e dos assíncronos também para trabalhar dessa forma e depois a gente cair em mecanismos de arquitetura. A gente pode falar um pouco sobre o React PHP, que se não me engano só a galera usa, né? Existe um negócio que chama React PHP? Então. No mínimo bizarro, curioso. Né? Alguém fez uma lib chamada React PHP, mas é mais pelo... Em teoria não era nem pro React saber do PHP, nem pro PHP saber do React, mas exato. Existe uma lib que chama React PHP. Mas vai entrando mais no ponto do PHP reativo, no caso. Eu sei que tem algumas outras libs que usam ela, e essa é uma lib japonesa, que ganhou muito espaço. Inclusive, o Laravel usa ela por baixo dos panos com o Laravel Octane, se não me engano. Vocês podem confirmar aí, mas o Octane ele usa o programação assíncrona por baixo dos panos. Então, isso deu uma força gigante pro ecossistema do Laravel conseguir processar um pouco mais de requisição. Agora eu entendi. Isso aí é para ele, PHP, trabalhar na web de forma reativa, não para ele se conectar com o React mesmo do front-end. Esquece React. Eu que, olha só. Mas tudo certo. No caso, para quem não sabe, antes, eu acho que já é bem recente na realidade, o PHP ele só conseguia abrir um processo por vez, ou seja, você tinha que esperar, alguém mandou uma requisição, que a requisição está fazendo um negócio no SQL, que está fazendo uma planilha, que depois está processando teras de dados, para no final sair o negócio. Se você rodar isso num server web, trava tudo. Era etapa por etapa mesmo, que nem o await e o async do JavaScript, que por padrão o JavaScript não é dessa maneira. Já o PHP por padrão era assim. E eles tiveram que resolver isso, porque isso era um problema, imagina. Como eles resolveram num primeiro momento? Programação orientada a eventos. Quero você, que, a partir do momento que você chega em parte do código, fala, mandar um e-mail. Mas esse e-mail pode ser que esse e-mail demore demais. Então, ele manda um e-mail para uma fila, que nessa fila ele começa a processar esse e-mail em algum ponto e ele cria um outro processo para poder processar só esse e-mail e deixa livre o processo principal. Eu acho que com o React PHP isso ficou um pouco mais simples de estar sendo feito. Eu não sei muito os detalhes, inclusive eu acho que tem uma palestra do Léo Cavalcante sobre, tá no YouTube em algum canto, depois eu deixo o link. Vamos deixar o link. Exato. Que fala sobre isso e ainda não entrou na minha cabeça, porque eu vi o PHP por muitos anos ser aquele único negócio, aquele único processo. Eu não consegui entender, como é que os caras conseguiram fazer isso com o meu querido PHP?
Mas aí eu acho que a Dani consegue explicar um pouco mais. É porque a gente tá falando de coisas diferentes, né? A gente tá falando da libreact, que deu uma facilitada pra gente. Porque tudo que você precisava fazer na mão, criando o WebSocket, que já tinha a funcionalidade do PHP ali, para você fazer isso, mas você fazer tudo na mão, ela abstraiu tudo isso e forneceu pra gente utilizar. E o que você tá falando entra em coroutine, né? Que é muito utilizado pelo Sul, né? Sul. Né? Sul. Exatamente. E aí, a coroutine, ela basicamente, ela não chega a ser uma thread, né? Tipo, não é um processo. Ela pode rodar no mesmo núcleo, no caso, né? Mas, assim, você mandou uma requisição. Você quer fazer... Você manda uma requisição e depois você vai ler um arquivo, por exemplo. Você fazer duas coisas ali ao mesmo tempo. Aí, enquanto a resposta, você está aguardando aquela resposta, você fica parado. Então, a coroutine, ela faz o quê? Enquanto ele tá esperando, ele faz uma outra coisa. E depois ele volta. E se tiver mais coisa para fazer, ele faz outra coisa. E depois ele volta. E isso faz com que o PHP fique mais rápido. E o que você estiver fazendo vai ficar mais rápido. Então, esses mecanismos começam a aparecer mais quando a gente usa esses recursos. Sim, que aí você vê a evolução do PHP, né? Porque é uma linguagem que antes era só web, antes era... Um processão que rodava era CGI, né? Então, era basicamente alguém executando um exe e rodando. Agora tem todos esses mecanismos. Sim, tem todos esses recursos, né? Pra gente utilizar. Tendo vaga na PicPay. Acho que eu vou lá aprender uns negócios, cara. Mandou bem. Eu gostei dessa. Tá ligado? E em relação a essa arquitetura, agora se a gente olhar um projeto, vou dizer moderno, não precisa ser a coisa mais da moda possível, mais moderno, como que fica essa divisão de arquitetura? O Daniel, antes da conversa, falou de repository, que nem no Java também aparecia bastante disso, que vem um pouco do DDD, essas ideias. Como que fica essa camadas em cebola de uma aplicação PHP moderna? Porque a gente tem a aplicação a PHP clássica, o WordPress, né? Que você abre um arquivo PHP, ali tem HTML, ali tem JavaScript, ali tem SQL do MSQLi, do MySQLi. Aí tem aplicações mais modernas, onde as preocupações, as responsabilidades estão bem separadinhas, né? O front-end fica lá com framework web de algum canto, ou HTML puro, a parte de banco de dados é o PDO com o Eloquent fazendo, mas onde que estão essas coisas? Quem são esses grandes blocos? Tá, vamos começar falando um pouco sobre o Laravel em si. Vamos pegar ele como exemplo. O Laravel, ele usa por padrão a arquitetura MVC, que é Model, View e Controller, que são 3 abstrações diferentes. E dentro dela, você vai ter algumas outras coisas. Por exemplo, o que a gente chama de Views, que é a parte de HTML, CSS e JavaScript. Você tem a parte de Resources, que são fora do app, mas o core em si ele é escrito nessa parte. Você tem lá suas models, que conecta o seu banco de dados a uma entidade. Ela faz muito mais do que isso, mas depois a gente conversa. Você tem os controllers, que vai ter a parte de HTTP, para você fazer uma validação de request, um output de response, ou até mesmo onde você vai fazer o seu código do próprio controller. E você tem a view que eu já comentei. Então, esses 3 tópicos você consegue montar uma aplicação minimamente estruturada e não ser aquele arquivão PHP gigante de 2.000 linhas. Então, com isso, a gente consegue trazer algumas outras coisas. Agora, falando um pouco sobre responsabilidades. A gente sabe que para a gente conseguir fazer um código que vai ser fácil testar, para a gente manter um pouco mais simplesmente, a gente tem que começar a separar ele e desacoplar algumas coisas. São alguns princípios de orientação a objetos. Quanto mais acoplado tiver o seu código, mais difícil vai ser de você testar ele. Então, entra em algumas coisas. O seu banco de dados, a sua model, no caso, ela precisa ser a model mesmo. Ela não pode ser em uma outra camada, por exemplo, uma camada que a gente chama de repository, que a gente faz algumas chamadas e no final dessas chamadas vai ter todo o SQL e no final você retorna alguma coisa. Para a gente já fica um pouco mais fácil de testar, porque a gente sabe o que vai voltar no final. Tem a camada de service, que é o que a gente carinhosamente chama de regra de negócio.
Ou seja, vai ter uma camada ali, alguma coisa, por exemplo, criar um usuário ou fazer um post de um blog, alguma coisa disso. Você vai colocar as informações todas, você vai chamar o seu repository, vai chamar os dados que você precisa para fazer persistência, e depois ali você vai fazendo. A gente tem os observers, a gente tem listeners, a gente tem os events, os jobs, e assim a sua aplicação, que até mesmo o próprio Laravel dá toda essa estrutura para você, ela vai crescendo aos poucos e você vai separando aos poucos todas as responsabilidades que você precisa, para não ficar tudo em um arquivo só. É basicamente isso, mas eu vou dar uma separada aqui, porque é algo que eu tive muita dificuldade. Graças a Deus, eu fiz mentoria e uma das primeiras perguntas minhas para o meu mentor foi a arquitetura. Aí, quando você fala de arquitetura, aí a galera começa a falar de Solid, de Design Patterns e arquitetura de microserviço e fica tudo misturado. Então, para quem está começando, isso é complicado, né? Então, existe a arquitetura de ecossistemas, né? Que é quando a gente fala a arquitetura de microserviços, né? É uma delas. A arquitetura de software, né? Que é o que o Dani acabou de falar, né? MVC é uma delas, Hexagonal, a Clean Architecture, dentre outras. E aí você vai adentrando, né? Então, tem o Design Patterns, né? Que acaba sendo uma arquitetura de código, que o Dani deu alguns exemplos, né? De repository, observer, enfim, né? Que tem toda uma divisão, né? De Design Patterns de os criacionais, enfim. E adentrando ainda mais o seu código, você vai encontrar o Solid, que também o Solid não é arquitetura, né? Mas digamos que é uma boa prática, um padrãozinho ali para você escrever um código melhor, né? Então, só separando tudo isso, que acaba que quando você pensa em arquitetura, você pensa em camadas, né? Primeiro, você precisa... normalmente, quando você fala de arquitetura de software, você vai olhar para o seu negócio, né? Tanto que o Hexagonal, e o Clean Architecture, o DDD, tem crescido bastante, né? Porque ele vai justamente... você vê a semelhança entre eles, é justamente separar as camadas, né? Todos eles você vai ter uma camada de domínio. Ou seja, vai partir ali que a sua camada de negócio ela vai estar protegida. Ela não precisa saber qual o banco que está sendo utilizado, para onde vai, enfim. Então, você começa a ter essa camada, que é até a cebola que você citou. Bom, eu acho que no maior parte do tempo a gente não precisa ter medo quando você vai falar alguma coisa sobre isso. A Dani falou, por exemplo, dos Design Patterns, que tem 3 tipos, que é o criacional, o estrutural e comportamental. Bacana, lembrei. Esses 3 tipos você consegue criar bastante coisa, você consegue separar algumas coisas e você pode seguir como a comunidade própria criou para você seguir isso. E a comunidade, eu digo, mano, o mundo inteiro. Os caras falaram, pô, isso aqui a gente pode fazer desse jeito quando a gente for fazer um factory. O que é um factory? A gente vai fazer uma fábrica de objetos, que vai ter algum nome específico, vai ter alguma coisa que vai te dar uma facilidade. Você pode fazer um observer, você pode fazer um listener, você pode fazer um service, você pode fazer algumas outras várias coisas. Então, isso é parte de organização de código, igual a gente estava comentando, mas a hora que vai chegar na arquitetura aí já é uma outra coisa que a Dani comentou. Por exemplo, a DDD é focado em negócio. Por exemplo, você tem um domínio de usuário. O que esse usuário pode fazer? Então, vai ser separado apenas coisas de usuário. Você tem coisa de financeiro. Vai ter lá um domínio chamado financeiro. O que o financeiro pode fazer? E a diferença do DDD para o MVC é que o MVC você vai jogar todas as classes, independente do que está fazendo ali, num único lugar. Por exemplo, você tem a classe controllers. Perdão, a pasta controllers. Dentro da controllers você vai ter a user controller, você vai ter a, financeiro controller, vai ter o auth controller e tudo ali. Vai ser uma pasta só de controllers. Para pequenos projetos, muito bom. Mas para projetos um pouco maiores, é muito legal você conseguir separar por essa parte de sessões ou domínios que a gente geralmente chama. Bem, e tem algumas outras coisas que a gente precisa acabar estudando, independente de ser ligado ou não ao PHP. Alguns a gente já abordou aqui.
A gente já... Apareceram os design patterns, foram aparecendo, né? Até Solid DDD apareceu naturalmente. E que tem vezes que a gente é forçado desde o começo, tem vezes que só vai aparecer mais na frente. Então depende muito do momento. Tomar o cuidado para ninguém pegar o catálogo de framework e entupir dentro, que aí vira assim, a cebola vai aparecer, né? A cebola fica ainda maior se você não tomar cuidado e você aprende boas práticas e quer colocar em todo lugar, em toda linha, precisa ser assim, porque senão... E aí gera aquele peso de boa prática. Acho que esse é um ponto legal e a gente passou por ele. E aí aqui nessa parte generalista do T tem o SQL. Quanto que uma pessoa de PHP precisa conhecer SQL quando? Já que vem muito desses sistemas web, vem muitos de CRUD, toda a linguagem, toda a plataforma, ninguém fala. Fala, não, aqui não tem muito CRUD, na verdade tá todo mundo mentindo. Então, o SQL é muito necessário, ainda mais se o MySQLi é o que mais aparece ali no WordPress, ou no PDO, isso já me resolve muito, eu nem preciso saber SQL só o mínimo. Quanto envolvido eu vou estar com SQL? Olha, quando eu falo para alguém aprender programação, eu não dou PHP como primeiro negócio. Eu falo, cara, primeiro você faz Linux e segundo SQL, que é um negócio que você vai ver o tempo todo. Quando a gente fala de back-end, a gente está falando em conexão com o banco de dados. A gente está falando de servir as coisas do banco de dados para um servidor web, ou até mesmo mandar esses dados do próprio SQL para um e-mail de alguém com dados, métricas, enfim. Então, eu acho que você saber SQL, não só o básico, você saber como é que faz um inner join, um left join, fazer esse beabá do que os cursos geralmente ensinam é importante. E eu posso dizer... O inner join nem é beabá, mas tudo bem, vamos lá. Agora vamos chegar ao porquê que eu falei disso. É porque, por exemplo, a gente sabe que trabalhar com PHP, hoje a gente vai ter o básico que as pessoas falam que é conectar, fazer um echo, fazer uma variável, fazer um if else e tal, chegar na hora do PDO, fazer um site, um CRUD simples e tudo de boa. A hora que a gente chega no Laravel, a gente tem o Eloquent. O Eloquent, ele é magia. Ele faz tudo para você, relacionamento many-to-many, belongs to, ele faz para muitos, enfim. Faz até muitos para muitos e isso é maravilhoso. Mas e na hora que você estiver fazendo uma query gigante e o negócio travar? E você não sabe qual, aonde e por que isso está acontecendo. Aí que vem o ponto, cara. Você sabe ou não sabe SQL para poder resolver o problema? Porque no final das contas, somos pagos para resolver problemas. E quando vem uma query de 2 km e você não sabe por que essa query de 2 km está ali, se essa query deveria ser isso mesmo, ou se ela deveria ser algo um pouco mais enxuto, ou se dava até para melhorar essa query, porque o seu sistema está muito lento, porque a sua query demora, sei lá, 10 segundos para poder rodar e poderia rodar em 1. Entra mais nesse quesito de, cara, se você sabe, você consegue otimizar. Se você sabe, você consegue debugar. E vai ser isso. Se você for para o RM ficar muito confortável, em algum momento você vai cair do cavalinho. Eu gosto dessa visão que o SQL... Esse ponto que você falou de ensinar, um parênteses interessante, que você pega todos esses gráficos de GitHub, linguagem mais usada, ranking do TIOB, o Stack Overflow, quantidade de perguntas, todos vão ter lá seus rankings, mas na verdade você procura vagas de emprego, a descrição, a palavra-chave que mais aparece nas vagas de emprego não é nem JavaScript, não é nem Node, é SQL. É SQL. Então é interessante, é óbvio, porque ela aparece como parceira, né? Normalmente é o emprego Node e SQL, PHP, ESQL, não sei o que, ESQL. Mas mostra a importância, até para pessoas que vão trabalhar em outras áreas, SQL começa a ter relevância, né? Quem usa Power BI, quem usa não sei o que, começa a aparecer. Então é interessante ver que para vocês também ainda continua bastante relevante, independente de, não, isso aqui é só um serviço, não, isso aqui está usando PDO, Eloquent, não, precisa conhecer o SQL e colocar a mão ali de vez em quando, ou mesmo que você não coloque a mão, é como você colocou, na hora que engargalar, na hora que ter problema com a quantidade de dados, na hora que tiver muito grande, você precisar fazer alguma coisa, se você não tem um mínimo de conhecimento, fica aquele erro, todo mundo com medo do que está acontecendo. É o básico, né, de MySQL. Eu acho que isso que ele falou é o básico, né, para que um desenvolvedor conheça. Porque também nem sempre, ok, tô usando o PHP 8.1, microframework novo, tá tudo abstraído aqui, não preciso mexer em nada. Mas nem sempre você vai somente mexer naquele framework.
existe um legado. Toda empresa existe um legado. E aí, nesse legado, que você vai encontrar essas queries gigantescas. E você não sabe de onde está vindo o erro. E se você não souber o básico de MySQL, você vai ficar vendido ali, né? Você não sabe o que fazer. Eu não falo... Eu já trabalhei com muitos programadores que praticamente um DBA, assim, tinha muito conhecimento, mas eu não sou essa pessoa, tá? Mas normalmente as empresas maiores, elas vão ter essa pessoa, né? Um DBA, mas mesmo com essa pessoa, é interessante você ter um mínimo de conhecimento de banco. Até para você debater com ela, até para você desenhar soluções com ela. Né? Porque senão ali o DBA ele vai impor uma solução, isso aqui é melhor. Mas por que é melhor? Né? Então, você como desenvolvedor, como bom desenvolvedor, tem que ter esse mínimo, né? Eu acho. E aí, puxando do SQL e também dos conhecimentos de HTML, etc., a gente cai no WordPress. Por que eu falo WordPress? Porque não dá pra gente negar a importância do WordPress, que até pouco tempo você pegava o ranking dos 100 maiores sites acessados do mundo, ou 500 maiores sites, tipo, 20% rodavam em cima de WordPress. É simplesmente incrível a capilaridade e a importância de WordPress e WooCommerce e coisas em cima de WordPress e assim por diante. Então, como que tá esse mercado hoje? Quem trabalha com PHP? É só quem é freelancer e está em agência que trabalha com WordPress? Ou mesmo numa empresa grande, alguém às vezes levanta a mão e fala assim: não, gente, vamos colocar a plataforma, vamos fazer isso só que em cima do WordPress, porque tem isso já pronto, esse plugin, e já tem até inclusive hosts, né? Tem hosts que funcionam como PaaS, tem clouds que funcionam, já está pronto ali, você não precisa nem copiar arquivo, é só clicar que está deployado inclusive os plugins. Qual que é a importância do WordPress, o quanto que eu vou esbarrar nele, o quanto eu preciso conhecer dessa arquitetura mínima? Eu acho que vai depender do ramo que você tá e da empresa que você tá, para o quanto você vai esbarrar nisso. Mas eu sou sempre a favor de usar o WordPress, inclusive ferramentas que te ajudam a desenvolver sites simples quando necessário. Por exemplo, se o seu PO sugeriu criar uma página de marketing para aquela ferramenta, por que você precisa fazer isso, por exemplo, no HTML puro, no CSS puro ou usando mesmo o PHP? Você pode simplesmente instalar um WordPress, criar a página de marketing e a página de marketing direcionar, por exemplo, para a página do aplicativo de fato. E aí você não perde tempo da equipe de desenvolvimento. Tu não precisa de uma pessoa extremamente técnica para conseguir desenvolver uma página que poderia ser a página inicial, a página de sobre da empresa. Até porque ninguém vai querer fazer essa pagininha simples em HTML puro, né? Porque ninguém quer mais escrever em Vanilla. Já vão querer enfiar uns 6 frameworks ali e conexão e reativo e server-side rendering. Você fala, gente, é uma página aqui para falar sobre a nossa empresa, somos muito legais. É só um HTML. E eu acho que não só para isso, o WordPress também vai servir para você construir alguns sistemas um pouco mais complexos, mas nem tantos também, não exagero. Mas você vai conseguir criar loja virtual, que é uma coisa muito padrão, não é uma coisa que muda muito. Então você vai ter vários N plugins. Tem o WooCommerce, que é o mais famoso, mas tem vários outros plugins no WordPress que vai te permitir fazer a mesma coisa, às vezes até melhor e mais rápido. Mas o WooCommerce é um dos melhores mesmo. Junto com o Elementor, você cria qualquer coisa realmente no... Temos um fã de WordPress mesmo aqui. Vocês me contaram, eu gostei, viu? Porque eu sou da abordagem que, quando vem alguém aqui na Lura pedir projeto novo, fala, Paulo, a gente vai fazer um projeto interno assim, e aí a gente vai pegar... Eu respondo e falo assim, dá pra fazer no Excel ou no WordPress? Aí a pessoa me olha assim e fala assim, até dá, mas não vai ficar tão legal. Então faz. Então faz no Excel e no WordPress. Porque a gente tem essa paixão por tecnologia e a gente quer pegar todo esse Tech Guide aqui, colocar tudo ele num projeto só e mais um pouco e entalar mais 3 coisas ali no Composer. E a gente tem esse gigantismo de... É divertido, não vou negar. É curioso, é divertido, é estimulante, é desafiador. E tem vezes que algo fechado, encaixotado, é uma solução provada que funciona muito bem. Não só o WordPress, como o próprio PHP. O PHP é uma linguagem, uma plataforma
que já se provou, já é muito usada, tem uma quantidade de engenheiros e engenheiras trabalhando que conhecem e que a gente pode contratar, conversar, aprender muito grande. Não tem por que você não usar uma solução provada como PHP, como Laravel, como Symfony, como o próprio WordPress ou o WooCommerce ou outras aí que estão por aí. É justo. Eu acho que a coisa mais importante de se falar em relação ao WordPress é que ele dá facilidade para quem nunca codou subir uma aplicação inteira, igual você falou. E é isso. Você não precisa falar, não precisa fazer nada. Clicou, botou ali, no máximo, você vai ter que criar um banco de dados, vai seguir um tutorialzinho simples. Nunca é tão mágica, a não ser que você pague. Mas geralmente você vai seguir um tutorialzinho simples e acabou. Tá feito sua aplicação com painel de admin, com blog, com evento. Se você quiser né, igual ele falou sobre até mesmo essa parte de e-commerce, e é muito mágico. Por exemplo, eu já tive um parente que ele já quis fazer um projeto e ele só falou, pô, mano, quero um e-commerce. Que ele vende camiseta de time, sabe? Essas paradas. E ele falou, pô, faz um projeto pra mim. Aí eu falei, pô, tem um WordPress aqui. Eu fui lá, fiz um negócio, tipo, em meia hora, subi o negócio. Teve uma parte de configuração, mas aí foi ele que fez. Mas deu. E tem outras possibilidades também, não só como o WordPress, mas tem um bem famoso também chamado OpenCart, que, cara, é o preferido da rapaziada que odeia WordPress, no caso. E também é em PHP, né? E também em PHP. E ele tem uma documentação muito, muito boa. Inclusive tem uma ferramenta que eu usei recentemente para criar documentação de API, que ela não serve para esse propósito, mas ela funciona muito bem. Chama Booksmart, alguma coisa assim, se eu não me engano. Depois eu mando um link para você dar uma olhada. O link já tá aqui embaixo na descrição. Olha que é muito rápido. Aqui é rápido. Isso é automático? Aqui é rápido, automático. É tipo Laravel. Incrível. E ela também é feita em PHP e eu achei incrível porque a ideia é para criar livros e organizar que nem uma biblioteca mesmo, só que você faz tudo em Markdown. Então, ficou muito fácil para mim, por exemplo, documentar uma API do jeitinho que eu quero, sem necessariamente ter que seguir aquela regrinha, por exemplo, de como é documentar uma API no Postman, por exemplo. Como é que é o nome mesmo? Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Tá aqui, achei. A gente vê que o ponto não é o WordPress, é o que você vai fazer com ele. Então, se for algo simples, para que você pegar uma bazuca para matar um mosquito? Perfeito. Então, é o que você vai fazer. Agora, o que a gente estava até comentando aqui entre a gente é você, desenvolvedor, ter que mexer no código do WordPress. Então, isso já é um problema e por isso que a maioria dos desenvolvedores não gostam do WordPress. Mas para uma proposta, um site simples, um blog, os exemplos que eles deram, é perfeito, né? É para o usuário, é para facilitar para o usuário. E você, o que você está aprendendo? Qual que é seu próximo passo no aprendizado de PHP? Fica o convite para você deixar um pull request aqui no projeto, deixar seu comentário no YouTube e, em especial, o que a gente quer ver é a sua evolução nos próximos meses, fazendo ticks aí no seu Google Docs, no seu plano de estudos, que a gente quer ver a sua evolução. Inclusive, fica o convite de você participar das comunidades do PHPSP, do Heart Devs, do pessoal que está trazendo cada vez mais proximidade do PHP com pessoas que já estão na área de tecnologia ou quem quer entrar na área de tecnologia. Então, muito obrigado a você e a todos os participantes aqui. Até o próximo episódio.